Olá, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto do encontro passado, do episódio passado, mas falando sobre serviços, com foco em serviços, né? Depois daquele episódio que a gente apresentou a diferença entre produtos e serviços duráveis e não duráveis e os respectivos prazos para reclamar por algum problema que exista num produto ou num serviço durável ou não durável, ficou uma dúvida: como é que eu faço para distinguir um serviço não durável de um serviço durável? Vamos primeiro ver como é que o Código de Defesa do Consumidor conceitua, como é que ele diz o que é um serviço, né? Então, essa definição ela vem prevista no parágrafo 2º do artigo 3º. Parágrafo, para você que não é do direito, né, é um sinalzinho semelhante a um S com uma bolinha no meio. Parágrafo você encontra em várias leis, é uma forma que o legislador tem de dividir um assunto em pedaços menores, para que o entendimento fique mais claro, fique mais sistemático. Então, o parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, ele estabelece que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O que a gente tem que distinguir aqui é o seguinte: como é que eu faço para distinguir, né, diferenciar um serviço não durável de um serviço que possa ser considerado durável? E relembrando, por que isso é importante? Porque se eu tiver diante de um serviço durável, eu vou ter um prazo maior para reclamar de algum problema que aquele serviço tenha. É um prazo de 90 dias, a gente já viu isso, né? Se o serviço for não durável, esse prazo que eu tenho é um prazo menor, é um prazo, portanto, de 30 dias, né? Bom, por definição, né, se não por definição, mas pela experiência comum, melhor dizendo, os serviços, eles costumam ser prestados ali instantaneamente, né? Você contrata um serviço, o serviço é prestado e pronto, né? Consumiu o serviço, ele deixou de existir, ele foi prestado para você e acabou, resolveu ali a questão, né? Então, de uma maneira geral, a regra geral é a de que os serviços são considerados não duráveis, né? A maioria dos serviços seria, portanto, não durável. Então, o serviço de transporte, você solicita um táxi ou você, né, pega um ônibus e se dirige de um lugar a um outro determinado lugar. Você foi transportado daquele lugar que você estava para um outro lugar. Acabou de ser transportado, né, chegou no seu destino, acabou o serviço, né, se correu tudo bem, é um serviço não durável, ok, fechou ali naquele momento em que você consumiu o próprio serviço. Entretanto, existem outras situações, e aí é interessante, né, como a doutrina, como as pessoas que estudam direito tentam conceituar o que seria um serviço durável. E aí eles fazem um link, eles remetem, né, a ideia de serviço durável a produto. Então, todas as vezes, e eu vou explicar, calma que eu vou explicar, vai ficar mais claro isso para vocês. Todas as vezes que o serviço prestado, ele deixa como resultado um produto, né? Então, vejam bem, hoje é muito comum, né? Aliás, é o que mais acontece, quando você compra um determinado produto, qualquer que seja, aí eu estou falando de produto mesmo, né? Material, quase que sempre tem algum serviço que vem com aquele produto, né? Então, é nesse sentido que a gente caracteriza o serviço dito durável, né? Ou seja, todas as vezes que eu estiver diante de um serviço cujo resultado após a prestação do serviço é um produto que ficou com você, né? A gente está diante de um serviço que eu vou chamar de durável. Então, por exemplo, você contrata um serviço de pintura
para sua casa, né? Você quer repintar as paredes da sua casa com outra cor, você contrata um pintor, um prestador de serviços, ele vai realizar aquela pintura e aquele resultado, né, entre aspas, né, aquele produto, né, resultado da pintura, do serviço que ele prestou, né, aquela tinta, vai ficar ali nas suas paredes, né, nas paredes da sua casa ou do seu escritório. Então, nesse caso, esse serviço será considerado um serviço durável, né? Porque o resultado do serviço ele é observado no decorrer do tempo. Então comparem bem, comparem o exemplo do serviço de transporte que eu acabei de dar para vocês com esse outro exemplo do serviço de pintura de uma parede, né? O primeiro você foi transportado, acabou. Quando você chega no seu destino, acabou. O segundo, né? O pintor foi lá, pintou as suas paredes, né, realizou lá o trabalho que você pediu e o resultado daquele trabalho, daquele serviço que ele prestou vai ficar na sua parede e você vai observar como é que aquilo vai se desenvolver, né? Então ele pode não ter utilizado uma técnica adequada, ele pode não ter utilizado uma tinta de boa qualidade e se isso acontecer, você vai observar nos dias seguintes ou nas semanas seguintes o resultado daquele serviço lá na sua parede, né, do seu quarto, do seu escritório, enfim, do local que você escolheu para ele pintar. E aí esse serviço é chamado de serviço, portanto, durável, né? A gente encontra na doutrina amparo para esse tipo de teoria, né, de conceito do que seria um serviço durável, num autor muito conhecido, muito respeitado nesse segmento do direito do consumidor, que é o professor Risato Nunes, né? Foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou aqui ler um trecho para vocês em que ele trata exatamente dessa questão. Então, vejamos, né? Serviços não duráveis serão aqueles que, de fato, exercem-se uma vez prestados, tais como, por exemplo, os serviços de transporte, de diversões públicas e de hospedagem. Serviços duráveis, aqueles que, embora típicos de não durabilidade, ou seja, o que ele quer dizer aqui é que o serviço, de uma maneira geral, né, a regra geral é de que o serviço é prestado e acabou, né? Então, aquele sujeito que vai pintar a sua casa, ele vai lá, ele pintou a sua casa e acabou, está prestado o serviço. Mas o resultado daquele serviço permanece no tempo, né? Ele é duradouro, né? Pelo menos por um determinado período, né? Então, vejam vocês, serviços duráveis serão aqueles que, embora típicos de não durabilidade e sem estabelecimento contratual de continuidade, deixarem como resultado um produto. Por exemplo, a pintura de uma casa, a instalação de um carpete, o serviço de buffet, né? Você contrata um serviço de buffet para o seu casamento, né? Ou para uma festa de aniversário que você vai dar. A colocação de um boxe desses de banheiro, né? Boxe Blindex, né? Ou de qualquer outra marca de vidro aí. A gente está tão acostumado a falar Blindex, né? Que a marca do vidro deu origem, né? ao produto, né? Que se instala no banheiro, né? E serviços de assistência técnica e consertos, né? Quando você tem um problema, de novo, aquele smartphone lá que a gente estava falando, você tem lá um problema com o teu smartphone, você leva ele para assistência técnica e aí vai ser prestado um serviço de reparo. Esse serviço de reparo ele é prestado instantaneamente, o serviço foi prestado, acabou. Mas o resultado daquele serviço você vai observar no tempo, portanto, esse serviço de assistência técnica é um serviço durável, entenderam? Então, essa é a diferença entre serviços não duráveis e serviços duráveis. Ok? Eu espero ter sido útil, espero ter esclarecido a dúvida aí desse nosso seguidor relativo a esse assunto. A gente se encontra na próxima semana com mais um assunto de interesse geral aqui no Direito no Flow. Fiquem com Deus e um excelente dia para vocês.